Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste sábado da terceira semana do tempo da Páscoa, desejando que o seu dia seja iluminado, fortalecido pela presença do ressuscitado, encaminhado em direção ao céu. Para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 20 de abril, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São João, no capítulo 6, nos versículos de 60 a 69. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida à carne. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vemos explicitamente a maneira que foi acolhida aquela palavra de Jesus, dura sim, mas verdadeira, de que o seu corpo é comida de verdade, o seu sangue é bebida de verdade.
Muitos daqueles que seguiam Jesus viram essa palavra como uma palavra dura demais. Mas Jesus deixa claro, é o Espírito que dá a vida. Quem tem o coração, a alma aberta para o Espírito, para a ação de Deus, também é capaz de deixar-se convencer por Deus e compreender a palavra de Jesus, por mais dura que seja. Me lembro agora daquela aparição de Jesus logo depois da sua ressurreição, quando, mesmo depois de alguns discípulos terem testemunhado, depois daquelas mulheres terem ido ao túmulo, os discípulos ainda meio que duvidavam no coração, mesmo vendo Jesus. E aí, a palavra de Deus diz que Jesus, naquele momento, desbloqueou a inteligência deles, para que eles compreendessem o que estava escrito, o que estava nas Escrituras. Pois bem, quem quer se deixar desbloquear por Deus, a sua mente, o seu pensamento, a sua inteligência, quem se deixa realmente tocar pelo Espírito, é capaz de compreender a palavra de Jesus, por mais dura, por mais difícil que seja. Para os discípulos daquela hora, talvez fosse difícil compreender como ele pode dar de comer a sua carne, dar de beber o seu sangue. Essa palavra se torna dura porque não estão abertos para acolher a verdade de Deus, para deixar a sua inteligência ser desbloqueada por Deus, pela ação do Espírito Santo. Certamente começaram a pensar, nós não somos canibais para comer carne humana, para beber sangue humano. Certamente começaram a pensar em Jesus como se fosse um louco. Mas o problema não está em Deus. O problema está em quem não quer se deixar desbloquear pela ação de Deus. Quando nós queremos compreender, Deus nos dá a capacidade de compreender a sua palavra. Quando nós queremos compreender o seu ensinamento, queremos compreender a sua vontade e nos colocamos diante dele com o desejo sincero, ele nos ajuda a compreender. No meio daquela multidão de discípulos, muitos acham dura demais a sua palavra, como no nosso tempo. Muitos preferem seguir suas próprias intuições, porque acham duras as palavras do Senhor, acham duros os mandamentos, porque não querem se deixar tocar pelo Espírito, não querem se deixar iluminar por Deus, para poder acolher a sua palavra e a sua vontade. Mas Jesus não muda o seu discurso, porque alguns estão achando difícil. Jesus não muda o seu jeito de ser ou o seu pensamento, porque alguns estão endurecidos e não querem aceitá-lo. Muito pelo contrário, quando Jesus percebe que alguns estão virando as costas para ele por acharem dura a sua palavra, Jesus olha para aqueles 12 que ele chamou para estar mais perto dele e disse: vocês não querem ir embora também? Vocês não querem ir? Não estão achando dura a minha palavra? Se quiserem, olha, a porta está aberta. Não vou mudar o meu discurso só porque alguns não querem aceitar. Querem ir embora? Podem ir. Ao que Pedro responde: Senhor, a quem nós iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Em outras palavras, Senhor, mesmo que nós não compreendamos bem ainda, mas nós estamos dispostos a abrir a nossa inteligência, a deixar que o Senhor desbloqueie a nossa inteligência. Nós queremos compreender melhor, nós queremos acolher mais, nós queremos aceitar mais, porque só Tu tens palavra de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, peçamos a Jesus que Ele nos ajude a compreender que o discurso de Deus não muda, a mensagem de Deus não muda. Nós é que temos que mudar o nosso coração para aceitar melhor a vontade de Deus em nossa vida. Que Jesus nos ajude.
Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu